Em 2017, o Facebook tinha uma média de 2,3 bilhões de usuários ativos mensais. Esses usuários correspondem a 1/3 dos usuários da internet atualmente no mundo inteiro. E a atividade diária era um pouco maior do que a metade, ou seja, 1,4 bilhões de usuários utilizavam o Facebook diariamente. Isso produziu um faturamento bruto de 40,7 bilhões de dólares. E desses 40,7 bilhões de dólares, 39,9, ou seja, 98% veio de publicidade. E um dado interessante é que 89% dos acessos dessa publicidade do Facebook é mobile. E esse crescimento responde a 49% em relação ao ano anterior, ou seja, uma coisa bastante significativa. Isso posto numa dúvida de que o modelo de negócio do Facebook é publicidade. E ele consegue gerar publicidade através da retenção do usuário, ou seja, quanto mais o usuário participa da rede e a interação entre eles. Mas o que está debaixo do capô do modelo de negócios é desvendado por duas interessantes autoras. A Maria Oblecha, ela é da Polônia, da Panopticon Foundation, e é autora de um documentário muito interessante chamado Monólogo do Algoritmo. E para Maria, o usuário não é cliente, o usuário é biomassa humana que faz funcionar a máquina do Facebook. Já para a jornalista americana Shoshana Zuboff, e pesquisadora, que cunhou a expressão capitalismo de vigilância, é um modelo de negócio usado pelo Facebook e pelo Google. O capitalismo de vigilância, assim como qualquer capitalismo, ele é focado no acúmulo indiscriminado de dados. Essas coletas, segundo a Shoshana, muitas vezes sem consentimento, e de fato sim. E ela até chama isso, em vez de chamar, ela não gosta de usar a expressão Big Data, ela usa a expressão Big Stolen Stuffs, por causa desta premissa. Você vai ver como é que isso funciona. Essencialmente, o Facebook funciona assim: o usuário entra na rede, publica alguma coisa, compartilha alguma coisa, mas quem decide o que ele vai ver ou o que os seus amigos verão é o conjunto de mediação algorítmica do Facebook, que são vários algoritmos que fazem todo esse trabalho. Tecnicamente falando, o algoritmo do Facebook decide com quem você vai falar, quem você vai ver hoje e que tipo de informação você vai ter com base em dados que ele coleta de você e de outras pessoas. Ou seja, o Facebook faz essa mediação social no século XXI. Apesar dos algoritmos do Facebook funcionarem como uma caixa preta, ou seja, essa mediação social que ele faz é uma coisa obscura, o grupo sérvio ShareLab, em 2016, fez um levantamento detalhado e profundo do Facebook, desvendando um pouco dessa caixa preta. Para o ShareLab, o algoritmo do Facebook funciona em 4 pontos distintos. Ou seja, primeiro, ele funciona na coleta de dados, depois no armazenamento desses dados coletados, no processamento algoritmo destes dados e, finalmente, definindo o targeting, ou seja, definindo o que vai ser exibido para o usuário, quando, com como e por quê. Esse grupo detalhou muito bem isso e vamos focar inicialmente nos dados. Em linhas gerais, o Facebook coleta tudo que for possível do usuário. São as informações de conta e perfil, que são os dados cadastrais que são informados pelo usuário, mas também as informações do dispositivo com o qual ele está acessando o Facebook, seja um computador, um smartphone, e essas informações são modelo, marca, capacidade, sistema, o número de IP de acesso, as condições, por exemplo, da bateria, as condições da memória, outros elementos que ele consegue obter. E, por incrível que pareça, os dados que permitem informações mais preciosas, ou seja, de ações e comportamentos e perfil dos usuários, são dados residuais, o que no caso da Shoshana Zuboff ela chama de data exhaust, ou seja, são dados que não são usados. Quando você clica, quando você compartilha, tudo isso é uma forma de medir essas informações. E como são dados residuais, as pessoas não costumam dar muita importância para eles, apesar de serem eles os mais importantes. O Facebook também usa muito de trackers. Trackers são cookies que são exibidos nas páginas das pessoas, em blogs, em sites, que permitem abrir janelas, por exemplo, para o Google. O Google tem um sistema de propaganda, AdWords, e através dessa janela, por exemplo, ele tem um tracker, e se eu contratar publicidade, eu tenho acesso a esse tracker e sei exatamente que lugares aquele usuário visitou, usando esse recurso. Então, tecnicamente falando, o Facebook consegue saber que páginas que você visitou.
Por isso que não é estranho quando você acessa uma loja virtual, faz uma compra, ou consulta um produto, ou pesquisa sobre um item, ele começa a aparecer como publicidade na sua página do Facebook. Além disso, outras informações de fora do domínio do Facebook, como páginas de terceiros que têm parceria com o Facebook, as empresas ligadas ao Facebook, WhatsApp, Instagram e outras mais, e também o serviço de analytics que usa o tracker que já foi citado acima. Mas não é só isso não. O próprio ShareLab fez uma outra pesquisa que chama, em cima das permissões que os aplicativos do Facebook, por exemplo, pedem e acessam no celular, e descobriu que o aplicativo do Facebook que se instala no aparelho, no smartphone, ele acessa 42 funções e sensores do seu smartphone. Dentre essas funções, destaco as mais importantes: leitura e gravação da agenda de compromissos e do caderno de telefones. Leitura e gravação no log de ligações telefônicas. O Facebook sabe para quem você está telefonando. Leitura de mensagens de texto SMS, ou seja, ele sabe até para quem você recebeu, ou mandou SMS, de quem você recebeu e que estava escrito lá. Acesso a dados de localização, como GPS ou então triangulação de redes por roteadores Wi-Fi, por exemplo. E aí também tem acesso à lista de redes que você está na proximidade do seu dispositivo. Também tem acesso à câmera, microfone e álbum de fotos. E também faz o envio e recebimento de dados na internet sem que o usuário tenha conhecimento disso. Uma coisa interessante no acesso à câmera e microfone é uma forma de rastrear. Vamos dizer, por exemplo, você está com um smartphone assistindo a uma televisão Globo e na hora que dá aquele plim-plim, e se o microfone do celular estiver aberto e o Facebook estiver funcionando, ele pode simplesmente coletar essa informação e registrar que você está assistindo a Globo naquele horário. Isso é só um exemplo hipotético, tá? Armazenamento e processamento. É aqui que grande parte das coisas acontecem dentro do Facebook. Essa parte também se baseia na pesquisa do ShareLab. E vamos lá, o armazenamento, ele armazena todos aqueles dados coletados que a gente falou, ou seja, todos os dados possíveis e imaginários que o Facebook tem acesso sobre o indivíduo. Esse processamento interno se dá através de comparação de dados, de análise de dados, por dois processos: o processo de Machine Learning e o processo de Deep Learning. O Machine Learning é quando você treina a máquina. Vamos supor que o algoritmo do Facebook, você esteja ensinando ele a reconhecer facialmente as pessoas. Então você vai informando ele como é que é essa informação e ele vai aprimorando esse procedimento, o próprio algoritmo, e passa a reconhecer com grande precisão o indivíduo. Outra forma de usar o Machine Learning é por homofilia. Como eu vou falar adiante do perfil psicométrico, esse treinamento se dá através do teste psicométrico de milhares de pessoas e depois comparando com o Facebook em parâmetros de dados, de likes e outras informações que o usuário compartilha no Facebook. É um processo bastante interessante e bem diferente. Esse processo chama-se homofilia. Vou falar um pouquinho mais adiante. Já o Deep Learning é quando o próprio computador ele já tem essa informação, ele já foi treinado, e aí é um processo cognitivo de máquina, que não tem nada a ver com a lógica humana. Ele usa a rede neural e é uma coisa bastante sofisticada, onde ele consegue prever e identificar dados e relações. Então ele consegue saber, por exemplo, o estado social, a orientação sexual do cara, onde ele mora, se ele é casado, solteiro, se ele está namorando, se ele é casado e tem um amante, enfim, todo tipo de informação possível e imaginária da pessoa. Bom, como resultado, nós estamos mostrando algum deles. O perfil psicométrico, como eu já falei, orientação sexual, posição política, estado civil, as rotinas do usuário, valores e princípios desse usuário, a renda familiar e a biometria facial, por exemplo, e outras coisas mais. Esse gráfico é interessantíssimo. Ele foi produzido pela pesquisadora Yu Hu e outros pesquisadores da Universidade de Cambridge, e ele está basicamente relacionado ao perfil psicométrico dos 5 fatores. Então você tem os 5 fatores e a linha vermelha central seria a média dos 5 fatores. E olha que coisa interessante. Com 10 likes, ou seja, analisando 10 likes do indivíduo, o Facebook consegue conhecer melhor o indivíduo do que
seus colegas de trabalho. Com 300 likes, o Facebook consegue conhecer o indivíduo melhor do que a própria esposa ou marido. Esse processo ela utilizou da seguinte forma: ela fez o teste do perfil psicométrico em um questionário para mais ou menos 80 mil pessoas. Depois, através de machine learning, ela ensinou, conectou as contas do Facebook dessas 80 mil pessoas e começou a avaliar todas as informações que essas pessoas tinham, likes, relacionamentos e tudo mais. E com base nesse tipo de trabalho, ela criou os padrões que identificam o perfil psicométrico. Então, se você entrar no site da pesquisa e se conectar com a sua conta do Facebook, ele vai usar o processo de homofilia, ou seja, de comparar os dados seus com outros dados, e vai chegar a um perfil psicométrico muito semelhante do que é o seu de fato. É muito interessante esse estudo, é um estudo bastante polêmico assim, e tem uma visibilidade muito grande na academia. Esse pentágono aí da Jennifer Goldberg é exatamente o perfil psicométrico. São 5 áreas e aí você tem níveis diferentes em 5 áreas da personalidade e que acaba traçando um perfil bem específico de personalidade. Mas como é que a Cambridge Analytica, por exemplo, teve acesso a essas informações? Lembra daqueles aplicativos que as pessoas conectam ao Facebook, de como você seria com o sexo oposto, qual é o país que você nasceu, enfim, volta e meia aparece um joguinho desse no Facebook que as pessoas conectam inocentemente em suas contas e aí esses aplicativos pedem permissão aos dados do usuário e identificam quais são os likes e usam esse processo de comparativo para traçar os perfis psicométricos e vender propaganda dirigida por microtarget. E agora um exemplo interessante da homofilia também é da Jennifer. A Jennifer fez uma comparação para mostrar que a lógica da homofilia não tem muito a ver com a lógica humana. Tá? Essa batata frita aí, enroladinha aí, por exemplo, a Jennifer diz que as pessoas que curtem as páginas do Facebook dessa batatinha são pessoas inteligentes. Não tem nenhum sentido nessa conexão, mas é o processo de machine learning que identificou um padrão de que um percentual elevado das pessoas que têm um QI muito alto curtem esse tipo de página. A determinação do alvo, ou seja, do que vai sair na página que você está acessando no Facebook. Para isso, ainda com base no estudo do ShareLab, o Facebook utiliza alguns fatores para definir que tipo de conteúdo, ou seja, para definir o alvo da página principal, do feed e dos alertas. Esse alvo é definido com base nas conexões do indivíduo, definido com base em dados demográficos, ou seja, de onde ele está acessando, de onde ele está, baseado também nos interesses desse usuário que são apurados no tracking do Facebook, através desses 2 processos anteriormente citados, e baseado no comportamento dos usuários. E tem um detalhe, já existem estudos e 3 patentes do Facebook para identificar o estado emocional pela câmera. Por exemplo, a câmera de vídeo tira uma foto do usuário e consegue criar um emoticon de acordo com o seu estado emocional, mas também tem uma outra patente do Facebook que identifica o seu estado emocional pela forma como você interage com o mouse e com o teclado. Bom, e aí o que o Facebook apresenta no seu feed, afinal? O Facebook apresenta um pouco de injúria. É isso mesmo que eu falei, injúria. Segundo a pesquisadora da Universidade de Yale, Molly Crockett, o Facebook, assim como outras redes sociais, colocam no seu feed de notícias coisas que te incomodam, coisas que vão provocar uma reação sua e uma interação maior. Por quê? Quanto mais você interage, melhor para os negócios do Facebook. E ainda, segundo a própria Molly Crockett, o Facebook, com esse procedimento de inserir coisas que injuriam de vez em quando e acalmam, ela constrói uma montanha-russa emocional e que ainda não existem pesquisas que apontam as consequências disso. Tá certo? Essa é uma boa questão para se colocar, porque o Facebook, ao construir o feed, apresenta esse elemento. Também apresenta uma pitada de impulsionamento pago, ou seja, conteúdo que foi pago para aparecer, aparece no feed logo no começo. E os conteúdos que o Facebook achou que são relevantes, esse relevante está entre aspas, porque é o que ele considera relevante com base nos dados que ele coleta de você, com base nas suas interações
ele gera esse conteúdo relevante. E também alertas que aparecem relevantes, alertas que aparecem naquele sininho do Facebook, são alertas que ele considera relevantes com base nas mesmas coisas. E para fechar, eu quero colocar um ponto que é o seguinte: além do que a Molly Crockett fala, que essa montanha-russa emocional ainda não tem dados nem estudos indicando as consequências, uma outra coisa que também tem sido pesquisado e é campo de pesquisa muito interessante é como é que se dará toda a formação social e desse indivíduo que interage pelas redes sociais, porque não é uma mediação natural. Não é uma medição física, ele está se relacionando com outras pessoas, sendo dirigido por um algoritmo. O algoritmo é uma espécie de gatekeeper que relaciona com quem ele vai falar naquele momento, que tipo de conteúdo e tal. E também, para fechar, o Eli Pariser, que escreveu o livro Filtro Bolha, ele constrói um conceito chamado Síndrome do Mundo Bom. A Síndrome do Mundo Bom é um conceito baseado na interação do usuário com o Facebook. Quanto mais ele curte, quanto mais páginas ele gosta, quanto mais pessoas ele elimina do seu feed de notícias, quanto mais amizades ele desfaz, mais puro vai ficando o conteúdo que é exibido nele. Ou seja, o Facebook se transformou num espaço de bolhas, de unanimidades. Ou seja, você tem bolhas que estão unânimes na Terra plana, você tem bolhas que estão unânimes em determinado candidato, e então as pessoas entram e fazem uma percepção do senso comum totalmente distorcida da realidade. Com base nisso, também é necessário debater esse ponto. É isso aí.